gente bonita! Olá, meus seguidores, tudo bem? Quero falar com vocês sobre Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. A primeira coisa que eu quero que você lembre sobre esse livro é que ele é narrado em terceira pessoa, ou seja, quem conta essa história não é nenhuma das personagens, ou seja, não é nenhum dos responsáveis pela ação do livro. Além disso, esse narrador é onisciente, ou seja, é aquele que sabe tudo, sabe tanto que é capaz de até mesmo entrar na mente das outras personagens. É o que você vai ver, por exemplo, no início da narrativa, em que ele entra na mente da Alice, sabe tudo o que ela está pensando, ou melhor dizendo, sonhando, porque todo esse livro é um sonho que a Alice tem. E você também vê isso no final da história, quando o narrador ele entra na mente da irmã da Alice e capta o sonho dela. Calma, a gente já chega nessa parte, tá? Então, essa história começa quando Alice, que é a protagonista do livro, a personagem principal, é justamente a que dá o nome ao livro, né? Então, Alice ela está num dia quente de verão, acompanhada da irmãzinha. A irmãzinha lê um livro que a Alice diz que é muito chato, né? Que graça tem um livro que não tem figuras. Bem se vê que a Alice não é vestibulanda. É aí que acontece uma coisa muito interessante. A Alice ela está entediada e está num dia quente. Quer dizer, ela está nessa modorra, né? Você está entediado e num calor, é o momento que você começa a quase, se não a mesmo cair no sono. Então este é o marco divisório entre o mundo da realidade, em que começamos a história, estamos ainda nas primeiras linhas, e o mundo da fantasia em que ela entra, que é a essência do livro. E esse marco divisório a gente vê bem nesse momento em que Alice, quase entrando no sono, quer dizer, realmente entra no sono, ela vê um coelhinho todo desesperado, um coelho branco, né, desesperado porque eu tô atrasado, ele tira um relógio do bolso e fica, não vai dar tempo. Eu acho interessante a figura desse coelhinho, né, porque ele é tão britânico, é tão preocupado com a pontualidade, não vai dar tempo. Só que ao mesmo tempo, como ele é tão britânico, e é justamente aquela figura entre tantos elementos desse livro que representam o contexto em que essa história foi escrita, porque ela foi escrita quando? Ela foi escrita em 1865, quer dizer, bem na época vitoriana, na tal era vitoriana, na época em que a rainha Vitória é que assumia o reinado da Inglaterra, da Grã-Bretanha. E é um período bastante interessante, né? Mas já a gente vai falar sobre isso. Então tem muita coisa desse contexto da era vitoriana, essa era britânica, como o chá, que mais? A monarquia, e aqui esse coelho super preocupado com o quê? Com a pontualidade. Só que parte desse livro nos faz lembrar exatamente o contexto em que ele foi escrito, metade do século XIX, mas eu também vejo esse coelho como uma representação dos nossos dias, ver a gente sempre estressado, né, com o tempo, não vai dar tempo, e a gente tão estressado com o tempo, e o pior, a gente não consegue cumprir adequadamente nossas tarefas. Esse coelho parece que nos representa, parece que nós somos resultado dessa época. Mas é também interessante prestar atenção nesse detalhe, né, do coelho. Você vê que num primeiro instante a Alice nem prestou atenção no coelho, achou normal, né, um coelho vestido, todo social, né, um coelho falando, um coelho apressado, um coelho, aliás, o coelho sempre apressado, mas apressado com um relógio, né? Então, essa característica de você ter um animal humanizado e a personagem, né, que está ali, no caso Alice, não estranha isso empurra o Alice do País das Maravilhas para o universo dos contos de fada. Os contos de fada têm essa característica mesmo, e também das fábulas. As fábulas têm essa característica também, um personagem animal que é humanizado. Entretanto, então você vê, a Alice tem essas características, ela se aproxima, esse livro se aproxima dos contos de fada, ele se aproxima das fábulas. Só que no instante em que a personagem estranha, um coelho de relógio, vestido assim, falando que está atrasado, no instante em que a personagem estranha isso, o que acontece? Isso faz com que o livro tenha contato também com a literatura fantástica, que é dessa época. A literatura fantástica é aquela que apresenta coisas mirabolantes, coisas que fogem da lógica convencional e que, ao contrário dos contos de fada e das fábulas, que tá tudo bem, tá tudo ótimo, ninguém estranha isso,
na literatura fantástica, a personagem estranha, a personagem acha esquisito. Mas enfim, a Alice, achando estranha essa atitude do coelho, ela esquece a irmã e vai seguir o coelho. E veja, quando o coelho entra numa toca, o que a Alice faz? Ela vai atrás. Meu Deus do céu, quem é que em sã consciência faz uma coisa dessas? É que toda a narrativa, lembra aqueles filmes de terror que a gente assiste, né? Quando você fala, não faz isso, não faz isso, e a personagem faz. Né? Não vai ali, eu estou lembrando aquela cena lá do Invocação do Mal, quando você tem o cachorrinho latindo, né? Até me arrepio com isso, né? Veja, quando tem aquela coisa estranha, uma caixa de música girando. Quem em sã consciência, depois das experiências terríveis, nossa, estou me arrepiando, depois das experiências, nossa, até aqui arrepiou, depois das experiências terríveis que a criança passa, quem em sã consciência iria se levantar e ver o que estava acontecendo? Barrel. Bom, mas se essas coisas fora do normal, fora da razão não acontecem, a história não teria lógica, ela não teria lógica, não teria graça. E é o que acontece aqui. A Alice vai atrás do coelho, ela entra na toca e aí o que acontece? Ela cai num poço que parece não ter fim, ela vai caindo, caindo, caindo. E eu acho interessante que nessa queda você já tem uma manifestação de uma coisa que é a grande lei do livro, a subversão. Não esquecem, a grande característica desse livro é subversão. Aqui você tem a primeira subversão, como é que alguém cai, e tem uma hora que a Alice vai caindo, e ela começa a pensar, ela começa a refletir, ela começa a ver os objetos que estão ali ao redor dela nesse poço, né? Tem móvel, tem livro, que engraçado isso, né? Então olha, subversão da lógica. Mas eu acho engraçado, interessante, o momento em que ela fala o seguinte, ela começa a imaginar que ela está caindo, a ponto de ela imagina isso, que ela vai atravessar o centro da Terra. Ô louco, meu! Ela vai atravessar o centro da Terra e vai aparecer aonde? No outro lado do planeta. E ela fala assim que ela vai encontrar os antipáticos. E esse ponto que eu acho engraçado, né? Porque, na verdade, ela errou a palavra. Não é antipático. Ela devia falar antípoda. Anti é contrário, podo é pé. Quer dizer, pés contrários. Então, aquele habitante que habita o outro lado de onde a gente está, a gente chama de antípoda. Por exemplo, a gente está aqui no Brasil, né? Os nossos antípodas são não sei se são japoneses ou chineses. Né? Então, essa palavra antípoda e não antipático. Mas o que há de interessante aqui num erro de uma criança? Tudo bem, é natural, e aí tem uma coisa super interessante, que o livro ele respeita a lógica da criança. Então tem um autor que presta atenção no universo da criança. Daqui a pouco a gente chega a falar nisso, né? Mas o que me interessa é isso, a criança ela é muito, às vezes, muito atrapalhada com as palavras e faz essas associações. Antípoda, ela fala antipático. Isso, na verdade, é uma figura de linguagem, em que eu estou trabalhando com o quê? Com palavras parecidas. Qual é o nome disso? Paronomásia. E isso é a base da poesia, isso é a base da literatura. Brincar com as palavras, fazer com que você preste atenção na linguagem. Então, tem muitos estudiosos que falam disso, que o universo infantil, a maneira como a criança trabalha com a linguagem, se aproxima muito do universo poético, do universo literário, da maneira como a literatura trabalha com a linguagem. E é aí que a gente chega nesse ponto. Este é um livro infantil, mas ele não é infantilizado. Esse é um livro infantil porque respeita o universo da criança e não tem a preocupação como antigamente existia na época, que o Lewis Carroll odiava, né, daquela literatura, que ainda hoje tem esse lado nefasto em uma ou outra publicação, de se preocupar não em trazer o prazer do texto, em brincar com a linguagem, sim, em doutrinar, em ensinar. Criança, seja boazinha. Aqui não, eu tenho respeito a esse universo infantil. E ainda em relação a essa coisa da brincadeira com o texto, do prazer do texto, né, que é a função poética da linguagem, se você não lembra quais são as funções da linguagem,
Veja esse videozinho aqui, é bastante útil, em que eu fiz uma apresentação das funções da linguagem com músicas, vale a pena. Mas enfim, aqui você tem a manifestação da função poética da linguagem, que eu vou brincar com a construção do texto, com a construção da palavra, com a construção da mensagem. Então, ao momento que a Alice está caindo por esse poço, caverna, escuro, isso faz com que ela lembre morcego. É aí que ela lembra da gatinha dela, Dinah, e ela fala, nossa, Dinah ia gostar de vir aqui, porque com certeza ia gostar dos morcegos que estão aqui. Mas por que a Dinah ia gostar de morcego? Porque morcego é parecido com rato. E veja, gatos gostam de ratos, gatos comem ratos, né? E aí ela começa a fazer uma brincadeira que funciona em inglês. Na tradução, muita coisa da tradução aqui se perdeu. Ela começa a falar, cats eat rats, cats eat bats. Olha, cat, bat, rat, é tudo muito parecido. É uma brincadeira com a palavra cats eat bats, cats eat rats. E aí, tanto ela está brincando com a palavra que ela inverte, ela subverte, olha a subversão de novo, ela subverte a lógica, ela fala bats eat rats. Não tem lógica, mas é a sonoridade que permite, essa brincadeira com a sonoridade, que permite essa brincadeira com as palavras, mesmo que praticando uma subversão no sentido do texto. Nossa, toda hora eu vou ficar falando aqui, subversão, subversão, subversão. Mas não esquecem, a grande lei desse livro é a subversão, que vai permitir ao livro o seu aspecto lúdico. O que é lúdico? O que é ludismo? Ludo é brincar. Então, ludismo, aspecto lúdico, que é essa coisa da brincadeira com a palavra, que, de novo, é uma coisa que é comum no universo infantil, a criança adora brincar com palavras, mas é também uma coisa que é muito comum em boa parte da literatura. Enfim, depois de tanto tempo que a Alice vai caindo, há um momento em que ela chega ao chão e ela se vê então numa sala enorme, extensa, cheia de várias portas, mas ela experimenta e nenhuma porta abre. E o interessante é que ela vê uma outra porta e ela vê um jardim muito bonito. Ela tem esse lado meio fofinho, ela gosta de planta, de flor, de jardim, né? Então ela quer passar por aquela porta, mas aí ela vê que é uma porta muito petititinha. Ela não consegue, mal passa a cabeça dela, mas a região dos ombros impede. É aí que ela se lembra que quando ela caiu, ela viu uma mesa e nessa mesa havia uma chave. Ela volta para a mesa e ela faz logo essa associação. Essa chave deve abrir aquela portinha. E do lado dessa chave tem um frasquinho escrito beba-me. Você beberia? Mas você vê que a Alice não segue a lógica convencional. Ela bebe esse líquido e o que acontece? Ela diminui e fica num tamanho certinho para passar por aquela porta. E ela vai toda animada, né, até aquela porta, e quando ela tenta abrir, tá trancada. É aí que ela lembra da chave, né? Ela volta para a mesa, só que ela tá pequenininha, a mesa tá enorme e a coitadinha ela não consegue alcançar olha que desgraça, ela não consegue alcançar o alto da mesa para pegar a chave. É quando ela vê um bolo ali do lado dela, do nada aparece esse bolo e escrito coma-me. O que ela faz? Ela come e ela cresce, então ela fica enorme, imensa, gigantesca. Não adiantou nada, né? Então, ela pode até pegar a chave, mas agora ela não passa mais pela porta. É aí que a coitada da Alice, chateada, ela começa a chorar. Mas ela chora tanto, que ela gera um lago de lágrimas. É aqui que acontecem umas coisas muito interessantes. Primeiro, esse livro ele respeita muito o universo da criança, tanto que nos apresenta algumas das angústias dessa criança, principalmente do público que é destinado a esse livro, que é aquela criança que está entrando na pré-adolescência. Você vê isso no fato da Alice perder o seu tamanho, ela fica pequenininha, não adiantou nada, do nada ela também cresce, também não adianta nada, então fica nessa crise, né, de que para algumas coisas você é grande demais, para outras coisas você é pequeno demais e nunca dá certo. É bem aquela crise, aquela fase da passagem da infância para a pré-adolescência, que você já deve ter passado, lembra, né, que para algumas coisas sua mãe deve ter falado assim, não, você já está grande demais para isso. E para outras coisas, sua mãe deve ter falado o quê? Não, você ainda não tem tamanho, você ainda não está na idade para isso. Quer dizer, eu estou grande ou estou pequeno? Então vem aqui uma crise de identidade. Eu estou grande
ou estou pequeno? Eu já sou grande demais ou ainda não sou grande o suficiente? Essa crise da identidade, do tal do quem sou eu, é um outro ponto que vai aparecer constantemente nesse livro. Mas é também interessante notar no Alice o seguinte, há uma subversão na questão da linguagem. Veja que a Alice ela está diante do lago que foi gerado por suas lágrimas. E aqui você tem uma brincadeira com a linguagem, que é o quê? É você tornar o sentido conotativo denotativo. É fazer com que aquilo que deveria ser entendido como linguagem figurada, né, uma força de expressão, acaba sendo entendido, deve ser entendido como ao pé da letra, né, como linguagem denotativa. Veja, a Alice, ela chorou, né? Sabe aquela coisa, gerou um rio de lágrimas, aquela gerou o quê? Um lago de lágrimas. Isso é uma hipérbole, é um exagero. Mas na verdade, não é tanto hipérbole, na verdade é algo que deve ser entendido ao pé da letra. Ela realmente chorou um mar, quer dizer, um lago de lágrimas. A ponto de, veja, ela está lá nesse lago, agora pequenininha, ela corre o risco de se afogar em suas próprias lágrimas. Veja, isso é uma hipérbole, de novo. A pessoa chorou tanto que pode, eu falo assim, ela se afogou em lágrimas. Sentido figurado, é hipérbole, é aquela linguagem figurada que você vai dizer, não, ninguém realmente se afoga em lágrimas. Só que aqui nesse caso, realmente ela pode se afogar em lágrimas, percebe? Aquilo que é linguagem figurada, linguagem conotativa, passa a ser entendido como linguagem denotativa, passa a ser entendido ao pé da letra. E sabe onde mais isso acontece? Alice, diante do lago gerado por suas lágrimas, né, o lago de suas lágrimas, ela vê uns animaizinhos ali perto, né, que também estão lá molhados como ela. E eles querem se secar dessa molhadeira provocada pelo lago. Esse lago apareceu repentinamente. Então uma das personagens, um dos animaizinhos, se propõe ao quê? Para secar todo mundo, se propõe a contar uma história muito chata, né? Ela vai dar uma aula de história muito chata. E veja, quando a gente fala que o texto é muito chato, cansativo, difícil de ler, tem muita coisa de dado informativo, muita coisa técnica, a gente fala o quê? Que esse texto é árido. Lembra? Árido vem de deserto. Deserto é seco. Então, qualquer coisa úmida num deserto começa a secar rapidinho. Então, olha a lógica desse animalzinho. Se eu contar uma história árida, quer dizer, uma história seca demais, essa história árida vai acabar secando as pessoas. Então, você está vendo de novo, aquilo que é um sentido conotativo, eu estou contando uma história árida, passa a ser entendido como sentido denotativo, né? Aquilo que era linguagem figurada, vou contar essa história árida, vai passar a ser entendido ao pé da letra. Eu vou contar essa história que é árida e como ela é árida, ela vai secar todo mundo. O problema é que não seca ninguém. É aí que um outro animal propõe o seguinte, fazer um jogo, em que as pessoas vão fazer uma competição, em que todo mundo fica, a Alice, os animaizinhos, passam a correr, a competir. Mas é um jogo tão caótico, que a grande característica desse livro é o caos. Tudo aqui é caótico, né? Veja, todo mundo corre, veja, se você tem uma competição, todo mundo corre numa direção, segue uma pista, né? A pista de corrida. Aqui não, os personagens correm do jeito que elas quiserem, não tem uma regra, não tem um padrão, então elas correm na direção que elas querem, correm no momento que elas querem, então aí fica uma confusão, e, sabe, esse caos, que caos, que bagunça, até que de repente do nada, para tudo! E aí nesse instante, todo mundo para, né? E aí fica a pergunta, mas quem foi que ganhou? Ninguém sabe quem ganha, então fica decidido. Todos ganharam. Mas o fato é que está todo mundo já seco de tanta atividade física. Por aí você já deve estar percebendo que o livro é marcado exatamente por essa bagunça, esse caos, né? E eu teria algumas considerações a falar sobre isso. Primeiro, se esse livro tem alguma lição a nos passar, talvez seja essa, é da flexibilização em relação a regras, né? Ou seja, aquilo que eu estou chamando de caótico, para eles, no País das Maravilhas, pode ser algo completamente normal. E aquilo que eles acham que é caótico, para nós, deve ser completamente normal. Prova disso, eu lembro que a Alice está conversando com o ratinho, e aí ela fala sobre esse ratinho, você ia gostar da minha gatinha, Diná. E o ratinho, né, ele fica assustado, né? E aí super engraçado, por quê? Porque a Alice tentando convencer o ratinho a não ficar assustado, né? Ela fala assim, você ia amar a minha gatinha. E ele fala, por quê? Se você fosse rato,
ia gostar? Ou seja, ele pede para Alice prestar atenção, peraí, dentro do seu universo de valores, dentro do seu universo de regras, tudo bem, gatos são coisas amáveis, mas e no meu universo? Presta atenção no meu universo. Gatos não são nada amáveis. Você ia amar gatos se você fosse rato? Mas eu ainda tenho outras coisas interessantes para falar sobre essa questão do caos, do absurdo, da aparente falta de lógica desse livro. Alguns dizem que isso vai fazer com que o livro antecipe o surrealismo. Eu não gosto muito dessa análise pelo seguinte, o livro é de 1860 e poucos, né? O surrealismo vai surgir lá pela década de 1930, então eu estaria cometendo um anacronismo, ou seja, eu estou aplicando a uma época características, análises que não são possíveis, que não são dessa época. Então a gente não pode olhar para o passado com os olhos, com o material, com o instrumental de hoje. Tá? É desrespeitar as condições daquela época. Então eu não poderia falar que o livro é surrealista. Até quem diga que ele antecipa o surrealismo. Tudo bem, porque o surrealismo trabalha com delírio, trabalha com o universo do sonho. Pelo amor de Deus, não é um sonho. Ai, meu sonho é passar no vestibular. Ai, meu sonho é a paz mundial. Não, não. É o universo do sonho, quer dizer, a lógica do sonho. Lembra aquele meme, né, que o pessoal fala assim, ó, meu psicanalista diz, todo sonho tem um sentido. Todo sonho tem significado. O sonho. Aí aparece um sonho com umas coisas todas caóticas, aleatórias. Quer dizer, é esta a lógica do surrealismo, tá? Agora eu acho estranho, inadequado falar que o livro antecipa o surrealismo. No máximo você vai dizer, se você quer colocar essa afirmação, coloque entre aspas, ele tem elementos surrealistas. Outros vão dizer que o livro ele mexe muito com paradoxos. Tá? Paradoxo é isso, é o contrassenso. Mas presta atenção, o paradoxo como figura de linguagem é o seguinte, você vai juntar ideias opostas, gerando um aparente contrassenso. Aparente, porque se eu fizer uma ginástica mental, se eu fizer um malabarismo cerebral, este paradoxo, esse contrassenso vai fazer sentido. Lembra quando Camões dizia o seguinte, que o amor é ferida que dói e não se sente? Veja, se dói, eu estou sentindo no meu corpo. Agora, peraí, se eu não sinto, então não dói. Se dói, eu sinto. Como é que dói e não se sente? É o paradoxo. Mas qual é o sentido disso? Veja. Vamos fazer a ginástica mental, vamos fazer um malabarismo cerebral. A dor de amor, ela dói mesmo. Você sabe, já passou por isso. Ela dói. Agora, você não sente no corpo. Ela não é sentida aqui na carne. Por isso, dói e não se sente. Por isso que eu não sou muito fã dessa expressão paradoxo. Tudo bem, se você estiver no vestibular e aparecer na alternativa, sei lá, surrealismo, ou aparecer, sei lá, paradoxo e não existir alternativa melhor, aceita, tá? É tua vaga que está em jogo. Eu preferia dizer que esse livro trabalha com nonsense. Non é o não, sense é o senso, não tem senso, não tem sentido, não tem lógica, que é uma coisa muito comum na literatura inglesa, que é uma coisa também muito comum nessa literatura voltada para o público infantil, que é o ludismo de novo, que é essa brincadeira com a lógica, é o ludismo associado à subversão. Vou brincar com a lógica. A gente apresentou aqui vários exemplos de nonsense, mas vem mais ainda para reforçar isso que eu estou apresentando para vocês. Mas não esquecem, o livro trabalha com a subversão por meio do nonsense. É aí que, no meio dessa confusão, o que acontece? Aparece de novo o coelho branco. E a Alice vai atrás dele, e o engraçado é que o coelho olha para Alice e começa a dar ordens para ela, né? Vai buscar lá em casa a minha luva e o meu leque. Quer dizer, ele confundiu a Alice com a empregada dele, a Mary Ann. E a própria Alice assume esse papel, né? É engraçado que aqui isso que fica configurado mais uma vez, essa questão da identidade. Quem sou eu? Eu sou empregada do coelho? Enfim, obedecendo às ordens, né? Ela vai até a casa do coelho, só que lá ela vê de novo um frasco escrito bêbado. E a Alice, parece que ela já está viciada, né? Ela bebe e ó, ela cresce tanto que ela entope a casa, né? E aí, quando os outros empregados do coelho aparecem, né, eles estranham, então, olha, tem um braço aqui, tem um bicho estranho aqui dentro de casa. Então eles começam a tentar tirá-la de casa, começam a atacá-la, também reage, vira um forró bodó de cu e uma confusão danada, até o momento que começam a tirar várias pedras na Alice, né, vários seixos, como fala no livro, pedrinhas, né?
E essas pedras, olha a subversão da lógica, essas pedras se transformam em bolo. A Alice, o que ela faz? Ela come esse bolinho e ela de novo, ó, diminui, fica tão pequenininha que ela consegue passar pelo coelho e os empregados do coelho e ninguém percebe. A Alice, então, chega numa floresta e quem ela encontra em cima de um cogumelo? Uma personagem super importante, que é a lagarta. E eu gostaria de chamar a atenção para algumas curiosidades. Primeiro, a palavra lagarta em português ela é feminina. Então acho que na tradução, deixa eu ver aqui, aparece aqui, a lagarta, né? Conselhos de capítulo 5º, conselhos de uma lagarta. Então lagarta em português é substantivo feminino. Só que em inglês, a percepção, a noção que eles têm de lagarta, caterpillar, é masculina. Então essa personagem, ela é masculina. Outra coisa que é interessante, essa lagarta é uma figura super importante no livro, por quê? Porque ela parece representar um grande tema. Lembra que a Alice cresce, a Alice diminui, né? A Alice está num mundo, está no outro. Então a questão da transformação. E a lagarta, ela é o grande símbolo da transformação, que você sabe, lembra nas aulas de biologia, você não precisa nem saber biologia para isso, né? Que um dia essa lagarta vai virar, sei lá, uma mariposa, vai virar uma borboleta. Enfim, então ela assim, a figura, é a simbologia, é o símbolo central da ideia de transformação, que é bem o tema pelo qual está passando o público a quem se dirige esse livro, que é o pré-adolescente, estou no momento de transformação. É engraçado, pré-adolescente como se fosse uma lagarta mesmo. Já não sou mais criança, eu vou me transformar nesse adulto, vou alçar outros voos. Estou brisando, estou viajando. Mas enfim, essa lagarta, ela simboliza então essa coisa tudo se transforma, inclusive a lógica. Por isso que nós devemos aceitar parece que talvez seja essa a moral do livro. Devemos aceitar a flexibilidade das regras. No entanto, o diálogo que a Alice tem com essa lagarta não é nada agradável, que é bem a lei desse livro, né? Esse País das Maravilhas, todo mundo é muito tosco, muito ríspido. Quer ver? Olha o diálogo aqui. A lagarta, quando vê a Alice, pergunta: quem é você? Que é uma pergunta chave desse livro, que é a questão da identidade. Há momentos em que a Alice fica até mesmo em dúvida: quem sou eu? Então a lagarta pergunta: quem é você? Não era um começo, o narrador fala assim, não era um começo de conversa muito animador. Imagina, você vai conversar com a pessoa pergunta: quem é você? Que horror. Um pouco tímida, Alice respondeu: eu mesmo sei, senhora, nesse momento. Enfim, sei quem eu era quando me levantei hoje de manhã, mas acho que já me transformei várias vezes desde então. O que você quer dizer com isso? Perguntou a lagarta rispidamente. Explique-se. Olha que coisa, que tratamento ríspido, né? Que grosseria, né? Acho que eu mesmo não posso explicar, disse Alice, porque eu não sou eu, está vendo? E a lagarta, olha como ela responde: não estou. Credo, que grosseria! É essa a lógica do livro, é essa forma com que a Alice vai ser tratada no livro todo. No fim, a lagarta, grosseiramente, mal-educadamente, nossa, que nojo, né? Ela dá as costas para Alice, mas antes ela dá uma dica legal, que ela fala que os dois lados do cogumelo mudam o tamanho, né? Um lado serve para você crescer, outro lado serve para você diminuir. Só que ela não diz qual lado faz o quê. Mas a Alice, você já sabe como ela é, né? Então ela já pega os pedaços do cogumelo, então ela come um dos lados e ela diminui tanto que o pescoço dela vai parar no pé. Né? Não, assim não dá certo. Ela come o outro lado, um pedacinho do outro lado do cogumelo, e aí ela cresce tanto que, veja, o pescoço dela fica esticadíssimo, vai até para cima da floresta em que ela se encontra. É aí que ela encontra uma pomba que tinha feito o seu ninho bem lá no alto para escapar das serpentes. Por isso que ela ficou irritada com a Alice, né? Por quê? Porque ela quando vê aquela coisa, né, com aquele pescoção, ela já imagina o quê? Que é uma cobra. Ela fica irritada. Ela diz: mas nossa, que saco! Até aqui vocês me encontram, não tem lugar que eu fique sossegada com o meu ninho. Aí que acontecem mais coisas interessantes, né? Então a Alice, tadinha, né, paciente com a grosseria dessa pomba, ela diz: mas eu não sou uma serpente.
pomba pergunta, quem é você? Ah lá, de novo essa pergunta, quem é você? Isso está ligado a um grande tema que preocupa a humanidade, né? Que quem somos nós? Quem sou eu? Que é o grande tema do livro, que também está ligado a essa questão do pré-adolescente, quer dizer, eu estou saindo da infância, estou entrando na pré-adolescência, então eu estou nessa dúvida, quem sou eu? Lembra a Alice que está muito grande, a Alice que está muito pequena, quem sou eu? Que de fato também se refere a você, quem sou eu? Sou aluno do ensino médio ou sou um vestibulando? Ai, que crise, quem sou eu? Enfim, a Alice vai dizer o quê? Quem ela é? Olha pra mim, pelo amor de Deus, uma menina. É aí que a pomba fala, menina? Eu nunca vi uma menina com um pescoço tão comprido. Você vem é comer os meus ovos. Diga que você não gosta de ovos. E a Alice diz, olha, eu já comi ovos, gosto de ovos. Ela, tá vendo? Tá vendo? Se você gosta de ovos, você é uma serpente sim. Tá vendo? Mais uma vez o livro impondo que uma quebra da lógica convencional por meio do paradoxo ou do nonsense, né? Que você tem um silogismo todo torto, né? Lembra que silogismo você parte de premissas para chegar a uma conclusão. Por exemplo, todo homem é mortal. Essa primeira premissa está correta. Segunda premissa, Cauã Raymond, nossa, Cauã Raymond é homem. Nossa, que homem, né? Muito bem. Também, segunda premissa, corretíssima. A conclusão a que eu chego, Cauã Raymond é mortal. Isso é um silogismo. Agora, veja a quebra da lógica, a subversão da lógica, ó, sempre essa palavra subversão, né? A subversão da lógica que esse livro propõe. Toda serpente come ovos, correto? Alice come ovos, correto? Conclusão, Alice é uma serpente. Mas aí a pomba é tão chata com a Alice, tão ríspida, que a Alice vai embora. E o que ela faz? Ela resolve comer um pedaço do cogumelo, ela vai diminuindo o tamanho, até que ela chega a um tamanho adequado, aí ela anda um pouquinho mais, ela encontra uma casa, e na frente dessa casa tem um lacaio. Lacaio quer dizer empregado. Ela pergunta para esse lacaio, como faço para entrar nessa casa? E o lacaio pergunta, você precisa entrar? Nossa, a Alice fica pé da vida, mas que saco, toda hora todo mundo questiona tudo. Querida, não é gostoso quando as pessoas questionam? Ou talvez não, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo? A gente está mexendo com uma coisa de 880. Vivemos uma sociedade em que a gente está no 8, que as pessoas não questionam nada, as pessoas aceitam tudo, né? E o livro, ele subverte, de novo as palavras subverter, subversão. O livro faz uma subversão ao fazer exatamente o exagero. Estamos numa sociedade em que todo mundo questiona tudo a toda hora. Mas aí a Alice consegue entrar na casa da duquesa, e mais um caos se configurando. Quer dizer, caos para ela, porque para aquelas pessoas que estão lá dentro da casa, tudo normal. Por que um caos? Né? Porque você tem uma cozinheira fazendo uma sopa extremamente apimentada que provoca espirro, né, a toda hora na coitada da Alice. Né? Enquanto ela fica fazendo a sopa, ela fica tirando objetos na patroa, na duquesa, que é bem de boa, não fala nada, só uma panela, uma tampa, uma colher. E aí a duquesa, ela segura uma criança que não para de chorar o tempo todo, né? Tem uma hora, né, que a duquesa joga o bebê pro colo da Alice, e a Alice diz, nossa, que criança feia. E aí ela percebe que a criança feia, tem patas, e essa criança virou um porquinho. Ela joga o porco no chão e o porco sai correndo. Que caos! Mas valeu a pena entrar nessa casa caótica, porque é nela que a Alice vai conhecer talvez a mais famosa personagem do livro, que é o gato de Cheshire. Ele tem uma característica super interessante. Além de ter aquele sorriso, né, porque na verdade é uma referência a, acho que era uma embalagem de um queijo da cidade do Lewis Carroll, que é justamente Cheshire, né, que é um gatinho sempre sorrindo. Então tem esse sorriso que vai intrigar vários estudiosos. Tem muita gente estudando esse livro, né, filósofos, linguistas, literatos. Ele é um livro, apesar de você imaginar, nossa, é uma literatura infantil e brincadeira, não, mas tem muita coisa
sendo estudado aqui nesse livro. Então, o grande mistério, assim como falo, né? O que quer dizer o sorriso de Mona Lisa? Oh, o grande mistério, o sorriso de Mona Lisa. Aqui eu tenho o grande mistério do sorriso do gato de Cheshire. Que sorriso é esse? É que esse gato ele tem uma característica interessante. Ele consegue desaparecer e aparecer do nada. Estou mais lá do que aqui. Em de verás que ratei. Ele desaparece do nada, aparece do nada. Só que esse desaparecer e aparecer é engraçado, porque quando ele desaparece, mas ele não desaparece por completo, fica sempre um pedaço dele. Quer dizer, olha o jogo de lógica que eu vou fazer aqui. Quando ele desaparece, só fica, por exemplo, só o sorriso, eu posso dizer que ele desapareceu? Se só tem o sorriso dele. Será que ele sumiu? Que parte, quer dizer, se você tem a parte, boa parte desaparecida, posso dizer que o gato desapareceu? Ou se por causa de você só ter o sorriso ou só a cabeça, eu vou dizer que ele está, digamos assim, aparecido. Então é interessante essa figura do gato e esse mistério, né? esse enigma que ele propõe aos estudiosos. Mas nessas conversas que a Alice tem com o gato de Cheshire, eu destaco um trecho muito interessante, né? Veja que interessante, né? Ela diz para o gato: poderia me dizer, por favor, qual é o caminho para sair daqui? E o gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Não importa muito onde, disse Alice, então ele já corta, né? Nesse caso, não importa por onde você vá. E ela determina: contanto que eu chegue a algum lugar. E o gato diz: é claro que isso acontecerá, desde que você ande algum tempo. E a Alice ela ficou intrigada, né? Tem razão, quer dizer, encurralou a Alice, deixou ela sem saída, né? E o narrador fala isso aqui, ó. Isso a Alice viu que era impossível negar. Tentou, pois, outra pergunta: que espécie de gente vive por aqui? Naquela direção, disse o gato, apontando com a pata direita, mora um chapeleiro. E naquela, acrescentou, levantando a outra pata, mora a lebre de março. Visite um ou outro, tanto faz. Ambos são loucos. Mas eu não quero me encontrar com gente louca, observou Alice. Você não pode evitar isso, replicou o gato. Todos nós aqui somos loucos. Eu sou louco, você é louca. Como sabe que eu sou louca? Indagou Alice. Deve ser, disse o gato. Ou não devia ter vindo por aqui. Então, a Alice sai daquela casa e resolve ir à casa do chapeleiro louco, do chapeleiro maluco. E aqui, mais uma vez, eu preciso fazer uma referência, algumas explicações em relação ao contexto em que se encontrava o Lewis Carroll, o contexto em que esse livro foi escrito, né? Estamos na metade do século XIX. Então o que acontece? Existia o chapeleiro. O que é isso? Chapeleiro é uma pessoa que faz chapéus, uma pessoa que fabrica chapéus. E para mexer com couro, com tecido, né, para montar um chapéu, ele se expõe a substâncias químicas que deixam ele assim, bem doidão. Tô doidona. A Lucy Crazy. A Lucy Crazy mesmo, né? E o amigo dele, que é a lebre, e olha que interessante, lebre em inglês, apesar de lebre a gente aqui em português usar como substantivo feminino, a ideia que eles têm de lebre no inglês é hair, é masculino. Então, essa lebre, veja, é lebre de março. Né? Por que tem esse detalhe de março? Porque mês de março é o mês em que as lebres entram no cio. E você já viu como fica o animal no cio, né? Tô doidona. A Lucy Crazy. E olha só, tem mais loucura nessa história. Quando a Alice chega na casa do chapeleiro, ela descobre que ele está preso ao horário do chá, que é 5 da tarde. Mais uma coisa que é um costume, mais uma coisa que é uma referência ao contexto britânico da época, né? Às 5 da tarde, ele está preso às 5 da tarde, ele está preso à hora do chá. Por quê? Porque ele havia brigado com o tempo brigado com o chapeleiro, o largou. Então o tempo parou. O tempo não se movimenta, porque ele havia brigado, então era sempre 5 da tarde, ele estava sempre preso à hora do chá. Então, sabe, não tem aquela coisa, o tempo passou, o chá acabou, eu levo a louça do chá para a pia, vou lavar tudo. E no dia seguinte, quando voltar a ser 5 da tarde, eu volto. Não, está sempre preso 5 da tarde. E eles nunca terminavam, ou nem começavam, como é que eu posso dizer, esse chá. Tanto que eles estavam sempre revezando, porque não tinha tempo para lavar as xícaras, eles sempre, a lebre de março, o chapeleiro, e outra personagem que é o leitão, o leirão,
pior que ele só fica dormindo ali na mesa, de vez em quando ele acorda para falar uma coisa ou outra, mas enfim, eles ficam revezando, trocando de lugar porque não tem mais louça para eles. E o mais engraçado é, veja, o tempo brigou com o chapeleiro. Quer dizer, o tempo aqui é uma pessoa. Mas no meio de tanta loucura, né, não é que aparece uma coisa profundamente filosófica. Tem um momento que o chapeleiro ele fala o seguinte sobre o ex-amigo dele, o tempo. Ele fala assim, ó, o tempo não suporta ser marcado como se fosse gado. Mas se você viesse com ele em boas pazes, ele faria qualquer coisa que você quisesse com o relógio. Olha que lição profunda de vida. Quer dizer, se a gente respeita o tempo, ou seja, se a gente respeita o nosso tempo, nossa, a gente consegue fazer tudo que a gente quer. Mas o que acontece? A gente não respeita o tempo, a gente não respeita o nosso tempo, a gente está sempre entupido, atolado, afogado de tarefas e a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue viver bem, a gente fica toda hora estressado, está muito mal. Quer dizer, porque nós não respeitamos o tempo. Respeite o tempo, respeite seu ritmo e veja como você vai viver melhor. Credo, gente, falando assim, eu até pareço um coach. Para. Mas, para variar, até aqui nesse ambiente, a Alice vai ser exposta a um tratamento ríspido. Veja essa cena aqui, né? A lebre fala o quê, ó? Aceita um pouquinho de vinho? Perguntou a lebre de março em tom muito amável. Alice olhou em volta da mesa. Não havia nada, exceto chá. Não vejo vinho nenhum, ela observou. E não há nenhum mesmo, disse a lebre de março. Então não foi nada educado de sua parte me oferecer, disse Alice irritada. Também não foi educado de sua parte sentar sem ser convidada, replicou a lebre de março. Tum! Gente, quanta grosseria! Mas, além disso, outra coisa que vai incomodar a Alice, então ela está sempre numa situação desconfortável, que parece mesmo o desconforto que a gente sente quando está nessa passagem da infância para a adolescência, quando a gente está na pré-adolescência, uma fase muito desconfortável, você está crescendo demais, você sabe, aquelas meninas espicham demais, os moleques espicham demais, a voz fica o rosto cheio de espinha, a voz fica esganiçada, então é a fase do desconforto. Eu acho que o livro representa isso, esse desconforto, eu não estou bem. Perdi aquele, sabe quando você é criança, você cuticute, você é mimado, paparicado, e do nada você parou de ser paparicado. Talvez esse livro represente essa situação de desconforto, ou eu estou brisando demais, né? Mas enfim, além desse desconforto, há uma outra coisa desagradável, que é o seguinte, o chapeleiro ele propõe uma charada, né? Um enigma para Alice, ele pergunta, qual é a semelhança entre os corvos e as escrivaninhas? E a Alice fica pensando, e no final ela diz, não sei. Qual é? O chapeleiro diz, também não sei. Nossa, ela fica muito irritada. Para que você me propôs o enigma que não tem resposta? Mas, gente, às vezes, essa é a lógica do livro. Ele está cheio de enigmas, de paradoxos, de nonsenses, que não tem resposta. Mas o legal é isso, você trabalhar com o quê? Com o raciocínio, brincar com a lógica. Será que tudo tem que ter uma resposta? Será que tudo tem que ter uma utilidade? Será que tudo tem que ter uma lógica? Para, né? Bom, cansada de tanta grosseria, Alice vai embora e ela acaba chegando numa sala, de novo uma sala, em que ela vê um jardim lá fora e agora ela está mais esperta. Ela vê uma porta bem petitinha, ela vê uma chave em cima da mesa, de novo um líquido, ela bebe esse líquido, mas antes ela pega a chave, diminui de tamanho e consegue alcançar o jardim, onde ela encontra quem? Uns sujeitos desesperados que estão pintando uma roseira, que estão pintando as rosas brancas de vermelho. E ela pergunta, por que vocês estão fazendo isso? É que eles plantaram a Amanda Rainha, a rainha de copas. Eles haviam plantado a Amanda Rainha, aquela roseira, porque ela queria rosas vermelhas, só que cresceram brancas. E eles, desesperados, antes que a rainha descubra, eles estão, olha o absurdo, eles estão pintando a roseira, as rosas, né, de vermelho. Isso revela, veja, um autoritarismo absurdo, a ponto de você gerar ações mais absurdas ainda, porque toda sociedade autoritária, ela abre caminho para atitudes sem lógica, porque as pessoas agem movidas pelo medo, pelo medo do quê? Movidas pela opressão. E aí eu fico me perguntando, pera lá, um livro que critica a opressão. Mais ainda, lembra a cena da lagarta? Lagarta está em cima de um cogumelo, a lagarta fumando
narguile. Mais ainda, ela ensina o quê? Coma cogumelo que nossa, você vai ver como as coisas vão ficar diferentes. Isso é livro infantil? Mas aí que a dita cuja aparece, a rainha de copas aparece. E irritada com aquela cena, ela já vai logo falando a frase típica dela. Eu acho engraçado que essa frase revela muito bem o contexto daquela época, do autoritarismo, né? Mas tem outra coisa que eu acho engraçada, que toda hora ela fica falando, corte minha cabeça, corte minha cabeça, corte minha cabeça. Mas eu nunca vi nenhuma cabeça aí sendo cortada. Credo, credo, credo. Não é que eu estou querendo dizer que eu queria ver cabeça cortada. Não, para. Não é isso que eu quis dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte, que você tem um poder que ameaça, corta ele cabeça, mas eu não vejo cabeça cortada. Não quer dizer, só ameaça, mas é um poder que não tem poder nenhum. Nada acontece, só essa gritaria dessa rainha. Mas, apesar de toda essa gritaria, Alice, acho que porque já apanhou tanto, já foi vítima de tanta rispidez, acho que agora ela já está de saco cheio, ela começa a ter uma atitude um pouco mais altiva. Então quando a rainha pergunta, o que eles estão fazendo aí? A Alice fala, eu sei lá, não tem nada a ver com isso. E ela consegue ser também ríspida, e acho que é por causa disso que ela ganhou a simpatia da rainha. Então a rainha de copas, acompanhada do seu maridão, um bobão, que é o rei de copas, convidam a Alice a jogar croquet, que é este jogo aqui. Mas, gente, esse croquet, ele é um jogo aqui maluco, caótico. Ou, como já disse, pode ser caótico pra gente, para isso é normal. Porque o bastão, ele é feito de um pelicano. Você sabe que pássaro é esse, né? As bolas, elas são o quê? Elas são ouriços. E as argolas, por onde as bolas têm que passar, elas são feitas dos soldados da rainha, que são cartas de baralho, que se curvam, fazem essa curvinha, fazem esse arco, né? Aliás, eu acho interessante que não só os soldados são cartas de baralho, mas ela também é baralho, é rainha de copas, é o rei de copas. E jogos, não sei, pode ser que eu esteja viajando aqui. Eu estou falando de regras, né? Então, quando você tem uma rainha e seus soldados são cartas de baralho, talvez seja aqui uma imagem que tudo não passa de jogo. Assim como o universo deles é um jogo, o nosso também. O que é um jogo? O jogo é constituído de regras que vão mostrar como uma coisa deve estar funcionando. Então, a nossa sociedade, as regras do nosso convívio social são um jogo, né? Assim como no país das maravilhas. Não estou querendo dizer que se tudo é jogo, é tudo falso. Não. Não estou dizendo que a nossa sociedade é falsa. Tanto que você tem um jogo aí e não é falso. Tá? Então você tem o quê? Essas regras constituem um jogo do convívio social. Então quando eu olho para o outro universo, acho engraçado, interessante isso, quando eu olho para um outro universo, na verdade, ao olhar para esse outro universo, eu estou criticando o meu universo. Ao olhar para esse meu outro universo, isso me ajuda a entender o meu universo. Então quando eu olho para o caos daquela outra sociedade, o país das maravilhas, esqueci de falar, por isso que é maravilhas, coisas mirabolantes, coisas que fogem à lógica, o país das maravilhas. Então quando eu olho para aquele outro universo, na verdade isso ajuda a entender o meu. Acabei de mostrar um exemplo disso. Então quando você tem uma rainha falando, corte minha cabeça, corte minha cabeça, corte minha cabeça, na verdade isso me ajudou a entender o meu mundo, em que esse excesso de autoritarismo, na verdade pode revelar perda de autoridade. Então tem que ser extremamente autoritário, porque é sinal de que eu não estou com poder. Acho que eu brisei legal agora, mas procure seu professor de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, um pouco de humanas. E veja, até que ponto você pode entender que uma ditadura, na verdade, é fruto de uma falência de um sistema, é fruto de uma descrença no poder. Eu só queria dizer que se você começa a enxergar que aquilo é um jogo, e aí você pode também entender que a nossa lógica, nossas regras também são um jogo, isso te ajuda a entender, a aceitar a flexibilidade das coisas. Seja mais tolerante em relação a sentidos, a universos, a regras. Mas o que acontece? Há um momento em que a Alice não consegue jogar, porque o pelicano, né, fica toda hora mexendo no pescoço. Quando ela consegue que o pelicano fique... pelicano não, flamingo, que pelicano... que o flamingo, essa avezinha, ela vai acertar o ouriço, mas o ouriço já começa a se locomover. É um caos total. E ela fica entediada. A sorte dela é que no meio do jogo, quem que aparece?
o gato de Cheshire. Mas o que eu acho interessante nesse momento é que o gato de Cheshire, ele vai, sei lá, desagradar o rei, acho que o rei fica com medo desse gato. Então, para o rei se livrar dessa coisa que o está incomodando, esse gato que está incomodando, ele convence a sua esposa, a rainha de copas, a ordenar o quê? Cortem a cabeça! Exatamente! Mas é aí que acontece uma coisa super bacana, né? É o quê? Institui-se aqui um conflito lógico, porque os soldados eles querem cumprir a vontade da rainha, então eles querem cortar a cabeça do gato. Só que o gato tinha desaparecido, ele tem essa capacidade, você se lembra? De aparecer e desaparecer parcialmente, só está a cabecinha dele. E aí aparece um paradoxo, ou um nonsense, um conflito semântico ou lógico, porque é o seguinte: para você decapitar alguém, o que é decapitar? É cortar a cabeça, tirar a cabeça do corpo. E alguns soldados dizem que é possível fazer isso, de decapitar o gato, já que só tenho a cabeça dele. Se eu só tenho a cabeça, tendo a cabeça, então eu posso decapitar, eu posso cortar. Só que um outro grupo diz, mas cortar da onde? Que só tem a cabeça e não tem o corpo. Não sei se você está entendendo qual é o conflito, qual é o imbróglio que apareceu aqui. Uns vão dizer, não, é possível decapitar o gato porque tem uma cabeça. E outros vão dizer, não é possível decapitar o gato, por quê? Porque para decapitar é tirar a cabeça do corpo. Eu não tenho corpo, só tenho a cabeça. Eu vou tirar a cabeça da onde? E qual é a solução desse enigma? Não tem solução. E você já deve ter aprendido que isso é normal nesse livro. Mas aí a rainha, cansada do jogo, ela se retira da partida e acontece uma coisa super legal. Nossa, parece que tudo é legal nesse livro, é que eu sou assim mesmo, empolgado, me desculpa, tudo é legal, tudo é legal, tudo é legal. Mas acontece uma coisa super legal, ela vai levar a Alice para conhecer a falsa tartaruga. E aqui mais uma vez eu tenho uma referência ao contexto da época. Como assim falsa tartaruga? É que o Lewis Carroll, ele está fazendo uma referência a uma coisa da época dele, que era o quê? Existia uma sopa de falsa tartaruga. Como assim falsa tartaruga? É porque não é que eu tenho uma tartaruga falsa, é que se fala que é uma sopa de falsa tartaruga, porque ela não é feita de tartaruga. Não é que é uma tartaruga falsa, é que ela não é feita de tartaruga. Ela é feita de vitela, por isso falsa tartaruga. É que nem, não sei se vocês já viram tortuguita, né? A pessoa quando diz que vai comer tortuguita, tô comendo uma tartaruga. Não, isso aqui é chocolate, não é uma tartaruga que você está comendo é chocolate, mas o nome disso aqui é tortuguita, tartaruguita, né? A mesma coisa, então você vai comer uma sopa de tartaruga, quer dizer, uma falsa sopa de tartaruga, ou melhor, uma sopa de falsa tartaruga. Então você já está percebendo como é que Lewis Carroll está brincando com a lógica das coisas. Então aquilo que deveria ser o quê? Olha, é uma sopa de falsa tartaruga. Então ele cria a personagem tartaruga falsa, a falsa tartaruga. Mas o que é também interessante nesse episódio, nesse sentido de brincar com lógica e com a linguagem, é que eles encontram a duquesa, que é cheia de citar provérbios, né? Porque ela está sempre dando uma moral, ela sempre enxerga uma moral em tudo, né? E acaba ficando ridícula, porque nem tudo tem moral, que saco, né? E é uma hora que a duquesa, ela fala isso aqui, né? Ela fala... cuide do sentido e os sons cuidarão de si mesmos. Estranho, cuide do sentido e os sons cuidarão de si mesmos. Na verdade, aqui tem uma referência a um provérbio que é do inglês, né? Que é take care of the pences and the pounds will take care of themselves. Quer dizer, cuide dos pences, quer dizer, dos centavos. Vamos traduzir assim de uma forma mais livre, né? Cuide, né? Tome cuidado, tome conta dos centavos, que os reais vão cuidar disso mesmo. Quer dizer, se você souber economizar pouquinho, né, se você consegue guardar dinheiro bem nos pouquinhos, no final você vai, automaticamente você já vai conseguir guardar muito dinheiro. Quer dizer, se você toma conta do pouquinho, automaticamente, qual é a consequência natural? Você vai conseguir também guardar bastante dinheiro, né? Então, pence, moeda de baixo valor, pounds, dinheiro de grande valor. Então, take care of the pences and the pounds will take care of themselves, né? E aí o que acontece? No original em inglês, houve uma troca de pence por cents, que é sentido, e pounds trocou-se por sounds. Então ficou, olha a brincadeira que subverte completamente a lógica, né? Take care of the cents and the sounds will take care of themselves. Quer dizer, tome conta do sentido, que os sons
tomarão conta de si mesmos. Ou como ficou aqui traduzido, né? Cuide do sentido e os sons cuidarão de si mesmos. Mas outro ponto que eu acho super legal nesse episódio é que essas personagens, elas entram em contato com a falsa tartaruga. E ela é uma personagem que adora falar das suas misérias, falar das suas coisas tristes, só fala de coisa triste, né? Mas aí ela começa a apresentar uma canção, que é a canção da falsa tartaruga, que tem uma coisa que a gente acabou perdeu contato com isso, porque tem muitos poemas, muitas canções nesse livro, que são os nursery rhymes, que são as canções que toda criança conhece, né? Então, sabe que em português você tem samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, marcha soldado, cabeça de... Então, nós crianças, nós temos todo um repertório cultural dessas cantigas infantis, que em inglês são as nursery rhymes, né? E o livro faz isso, essas cantigas infantis para eles ingleses. Faz todo sentido quando ele incorpora, quando ele vai fazer paródia, né? Então, aqui você tem uma paródia, uma imitação de uma nursery rhyme, que é a canção da falsa tartaruga, que ficou super famosa quando ela foi musicada, uma versão dela, que está aqui, né? Ela foi musicada na voz da Adriana Partimpim, que é digamos, o heterônimo infantil de Adriana Calcanhoto, que é uma música que eu acho uma graça, né? A canção da falsa tartaruga, ela diz assim: que bela sopa de osso ou aveia a ferver na panela cheia. Quem não diz ave, quem não diz eia, quem não diz opa, que bela sopa. Tá bom, Laudemir, tá bom, menos. Mas, se você quiser ouvir uma versão mais digna dessa canção, clica aqui, veja se... Não, ouça esse videozinho aqui. É então que, do nada, todos nós nos transferimos para um julgamento, presidido pelo bobão do rei de copas. Julgamento do quê? Estão julgando o valete porque ele está sendo acusado de ter roubado as tortas da rainha de copas. E é um julgamento completamente torto, caótico, como tudo nesse livro, né? Então é tão caótico porque, veja, a principal prova que se tem contra o coitado do valete é uma carta que não tem nem destinatário, nem remetente. E dentro dela você tem um poema que, nossa, não faz sentido nenhum. E na lógica desse povo, veja, se não faz sentido, é porque pode caber qualquer sentido. Inclusive o sentido de acusar o valete. De quê? De tramar contra a rainha. Mas a Alice, que já está mais ousada, que já está mais altiva, ela nesse julgamento ela está lá para questionar tudo, né? E o mais engraçado, o mais absurdo desse questionamento é que eles querem dar a sentença antes do veredito. É aí que a Alice protesta, dizendo que tá tudo errado aqui, né? A rainha fica super irritada e, para variar, ela grita o quê? Mas a Alice, mais irritada ainda, parece que manda tudo pra covar. Ela diz: eu não tô nem aí pra vocês são só um bando de cartas, não tenho medo de vocês não. E acho que nisso, quando ela fala são só um bando de cartas, não sei, me faz lembrar, sabe, olha a coisa esquisita. Vou falar um pouco da minha vida pessoal. Às vezes quando eu tô com um pesadelo, tô tendo um pesadelo, e o pesadelo tá naquela situação super horrorosa, só tem uma hora que alguma coisa em mim, no sonho, no pesadelo, diz: não, isso é só um pesadelo, isso é só um pesadelo, isso é só um pesadelo, isso não é real. E aí, é aí que eu acordo. E acho que é mais ou menos isso que a Alice tá, né? Veja, quando a rainha fala: corta-lhe a cabeça, isso é dirigido a ela, a grande ameaça se volta agora para ela: corta-lhe a cabeça. E os soldados vão na direção dela, ela diz: vocês são só um baralho de cartas, né? Então parece que vem a percepção da realidade, ela acorda. E aí a irmã até tira essa: nossa, mas que sono profundo que você tem. Alice então conta todo o sonho que ela teve, ela conta toda essa história dessa sua jornada pelo País das Maravilhas. A irmã ouve tudo, depois manda a Alice tomar chá, olha o contexto britânico, vá tomar chá, e enquanto a Alice vai lá tomando chá, a irmã ela fica rememorando o sonho da Alice. Quer dizer, ela fica, digamos assim, o narrador fala, ela fica sonhando acordada. Quer dizer, ela fica pensando no sonho e brisando, eu sonhar acordado. Esse é o segundo sonho. Para ela concluir, ela quem fecha o livro, olha o narrador onisciente entrando na mente da irmã da Alice para concluir assim: finalmente, quer dizer, ela adorou.
Ficou admirada com a capacidade imaginativa da Alice. Finalmente ela imagina que a nossa Alice é uma pessoa especial, que ela tem uma excelente capacidade imaginativa. Finalmente, imaginou a sua irmãzinha já transformada, no futuro, numa mulher adulta. E como ela conservaria, através dos anos maduros, o coração simples e afetuoso da época de sua infância. Quer dizer, uma infância boa vai tornar esse adulto ótimo, né? Então, você tem que, para ter essa infância boa, você não pode castrar, você não pode limitar as fantasias. Então, uma criança que tem essa liberdade de fantasia, ela vai virar um excelente adulto. Tá aqui, ó. Ela vai dizer aqui, e como ela conservaria através dos anos maduros o coração simples e afetuoso da época de sua infância. Viu? Cercada de outras crianças, quer dizer, as coisas boas da nossa vida, é o que eu faço também nesse canal, né? Sempre, todo vídeo eu sempre falo isso, né? Conhecimento é para ser compartilhado. Então, é o que vai acontecer também com a Alice, né? Viu-a cercada de outras crianças, fazendo seus olhos brilharem enquanto lhes contava curiosas histórias. Talvez até mesmo o sonho do País das Maravilhas de há muito tempo atrás. E como ela partilharia suas tristezas e alegrias ingênuas, lembrando-se de sua própria infância e dos felizes dias de verões já passados. Como se a mensagem fosse assim, a grande missão que nós temos aqui na vida, a grande missão que nós temos aqui no plano terreno, é o quê? É transmitir para os outros as nossas experiências positivas. É isso que valoriza as nossas vidas, é isso que valoriza a vida dos outros, é isso que resgata a nossa humanidade. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação a Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Eu espero que esses comentários tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí. Deixe o seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sabendo em primeira mão de nossas novidades. Um beijo, sabor, sopa de falsa tartaruga. Que bela sopa de osso ou aveia a ferver na panela cheia. Quem não diz ave, quem não diz eia, quem não diz opa. E até o nosso próximo encontro.